O gráfico é a bissetriz do segundo e terceiro quadrantes. Então você já vê aqui que claramente só elas duas aí já fecham a região. Tá? Já tem uma região aqui, ó, uma região aqui delimitada por essas duas. Mas para eu aplicar esta fórmula, eu preciso encontrar o intervalo de existência da região. Intervalo ao longo do eixo das abscissas de existência da região, que é o intervalo AB. Então, andando na região, o X, qual é a variação das abscissas dos pontos dessa região? É de 0 a quem? Até um certo ponto aqui. Que eu, em princípio, não sei qual é. Mas eu sei como encontrar. Porque é a abscissa do ponto de intersecção dos dois gráficos. E nós sabemos, vamos só estabelecer aqui, ó. Uma propriedade que eu vou colocar aqui. Sejam FG funções dado um par ordenado XY em R2, esse par ordenado pertence à interseção do gráfico da F com o gráfico da G, se somente se o óbvio. XY pertence ao gráfico da F e XY pertence ao gráfico da G. Mas isso ocorre se somente se. Primeira condição aqui, X pertence ao domínio da F e X pertence ao domínio, vou usar esse I aqui bem escandaloso para ficar bem claro, tá? E X pertence ao domínio da G, né? E o Y é o F de X e o Y é igual a G de X. Conjunção, tá? I. Que é se somente se o X pertence à intersecção dos domínios, estou forçando a barra no português para isso, e o Y é igual a quê? A F de X, que é igual a G de X. Então, para achar pontos de intersecção dos dois gráficos, em essência, eu tenho que resolver essa equação. F de x igual a G de x. Assim eu estou achando a abscissa dos pontos de intersecção, o x. Tá certo? Então, vamos ver aqui, ó. Aqui. Tem-se F de x igual a G de x, se somente se o quê? 3x menos x2 é igual a menos x. Que é se somente se, né? 4x menos x2 é igual a 0. E aí as raízes estão fáceis, né? Que é se somente se, x é 0 ou x é 4. Tá? As raízes são essas. Tá? Então 0 e 4 são as raízes. 0 eu já tenho, que é isso aqui, já estava dado. Ó. Então esse aqui é o 0. E esse que em princípio eu não sabia, agora eu já sei quem é o 4.
Então, é o intervalo de existência da região. Então, tá? Então, daí, feito isso, isto feito, sendo ômega a referida região, a área de ômega é o quê? É a integral, os limites de integração 0 e 4, é a integral de 0 a 4, de quem? No caso aqui dá também f de x menos g de x, integral em x, que é a integral de 0 a 4, de que? F de x, 3x menos x2, menos g de x. G de x, que é menos x, certo? Integral em x. Então, isso aqui dá a integral de 0 a 4 de quê? De 4x menos x2. Dá quanto? 2x2, certo? Primitiva, né? Integral de menos x3 sobre 3. Isso aqui variando de quanto? De 0 a 4. Tá? Que isso aqui já teve o seu objetivo, já teve a sua finalidade. Então isso aqui dá 2 vezes o quê? 4 ao quadrado menos 4 a terceira sobre 3. Coloca 4 ao quadrado em evidência, né? Fica 4 ao quadrado vezes o quê? 2 menos 4 terços, que é igual a 16 vezes 4. 3 vezes 2, 6, vamos dar 2 terços. Então dá 16 vezes 2, 32 terços unidades de área. Tá? Fazer mais um. Aqui. Hã? O cálculo 2. Cálculo 2. Integral é para calcular volume, para calcular trabalho, para calcular momento de inércia. Hã? É a área. É a força pelo deslocamento. Tá? Por isso é que quando algumas, eu não sei hoje, mas na minha época antiga, as pessoas se cumprimentavam, aí o outro dizia assim, e aí como é que vai essa força? Aí qual era a resposta? Perpendicular ao deslocamento. Trabalho zero. Trabalho zero. Né? E aí como é que vai essa força? Perpendicular ao deslocamento. Trabalho zero. Bem, ó, o enunciado pode aparecer assim, ó. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a x2 e y igual a raiz quadrada de x. Todo gráfico é uma curva, mas nem toda curva é um gráfico, tá? Tá? Todo gráfico é uma curva, mas não é verdade que toda curva é um gráfico. Por isso aqui, por exemplo, a elipse é uma curva, mas não é o gráfico de uma função. Dá para calcular a área da elipse. Tá? Isso vocês verão no cálculo 2. Também por integral, tudo sai por integral. Tá?
Encontrar a área da região limitada pelas curvas y igual a x2 e y igual a raiz de x. Então, solução. Olha, isso aqui, eu vou fazer esse exemplo por causa de um outro exemplo que eu fiz em aula passada. Isso já vai me remeter ao próximo assunto. Que é assim, y igual a raiz de x, y igual a x2, é a parábola, tá? Com cavidade voltada para cima, y igual a x2, y igual a raiz de x, é assim, ó. Y igual a raiz de x, é desse jeito. Professor, para resolver esse problema necessário para aplicar? Cara, você só vai descobrir os elementos responsáveis pela solução se você esboçar esses gráficos. Como é que você vai descobrir o que é, como é que você vai... Mas você precisa determinar os limites de integração. Não, não é assim não. Não é assim não. Tem vários exemplos, não é só assim não. Você precisa identificar a região. Você precisa saber quem é que está por cima, quem é que está por baixo. Tá bom? Entendido? Então aqui, ó, intervalo, você precisa disso aqui, ó. Veja os exemplos que eu passo na lista, você vê que não é tão... Não, você precisa esboçar. Nem tudo é tão simples, você precisa esboçar. Tá? Então, pode ser que funcione desse jeito, pode ser que não. Tá? Esse ponto aqui é 1. Então, o ômega, essa região aqui, você já soube, você já sabe que é 1. Né? Precisa fazer conta aqui? Não, isso aqui você já sabe. Ó, o gráfico já dá, né? Tá? Aqui é 1. Tem mais outro? Não terá outro. Tá? Pode resolver a equação. Como você já me deu, eu vou colocar logo 1 aqui. Então, vamos lá. Sendo ômega a referida... Na aula passada eu fiz o cálculo todinho, que é simples. Mas, então, sendo ômega a referida região, quem é a área de ômega? Quem é a área de ômega? Mas quem é a que está por cima? Quem é a F? Essa será a F. Isso aqui vai ser o F de X. Isso aqui vai ser quem? G de X. Sendo ômega referida à região, então a área de ômega é a integral de quê? De 0 a 1, de quê? Da raiz de x, né? Menos x2, integral em x. Que é a integral de 0 a 1 de x elevado a 1 meio menos x2. Tá? Que é o quê? X elevado a 3 meios sobre 3 meios menos o quê? X3 sobre 3 de 0 a 1. Que é o que, ajeitando? 2/3 da raiz quadrada de x3 menos x3 sobre 3 de 0 a 1. Que é o valor dessa função no 1. Dá quanto? Do 0 dá 0, né? Então dá 2/3 menos 1/3, que é igual a 1/3, unidade de área. Se você tivesse lembrado do exercício que eu fiz anteriormente, quando eu introduzi integral definida, tá certo? Você saberia que a área dessa região aqui, ó, é 1/3, isso foi calculado.
que é a área sobre a parábola x2 de 0 a 1. Essa área é 1/3. Agora, se você fechar o quadrado, a área desse pedaço também é 1/3, porque a raiz quadrada de x é o inverso de x2. Então, essa curva aqui é essa mesma, só que uma é assimétrica da outra em relação à bissetriz do primeiro e segundo quadrante. Primeiro e terceiro quadrantes, perdão. Então, a área dessa região é a área dessa. Como a área dessa é 1/3, já sabia, a área dessa é 1/3, a área total tem que dar 1, então a área do meio tem que ser quanto? 1/3. Elas continuam sendo simétricas para frente? Sim, sim. Porque a raiz quadrada de x é o inverso de x2. Isso se eu restringo os domínios. Se eu pego x2 com o domínio intervalo dos não negativos e contradomínio intervalo dos não negativos. Aí essa função é invertida. Para falar inverso, agora vamos ver o teorema da função inversa. Tá? E aí, fazer esse teorema. E eu começo esse teorema, eu vou começar a expor o teorema da função inversa, enunciando aqui uma proposição que ela é bem intuitiva, porém a sua demonstração é bem técnica, se dá em vários passos, é uma sucessão de proposições e está tudo nas notas, demonstrado nos detalhes. Mas aqui eu vou abordar o caráter intuitivo dela. Ou seja, é que eu só vou demonstrar intuitivamente isso. Proposição é a seguinte, ó. Teorema. Proposição. Sejam I e J intervalos. Contida em R. Deixa eu pegar tem uma melhor, que está escrevendo melhor, ainda está com tinta. Tá não. Essa daqui tá. Tem. Então, sejam I e J. Vou ser bem explícito, tá? Se usar assim. Intervalos de R e F de I, J, uma função. Tá? Se a função f ela é contínua e invertível, tem inversa. O inverso já foi explorado aqui, foi definido, tudo. Agora eu vou começar a trabalhar com o seu inverso. Do ponto de vista da diferenciabilidade, tá? Se f é contínua e invertível, então a inversa da f também é contínua. Primeira observação aqui é que se f é contínua e invertível, tá? Sendo f de I e J uma função onde o I é um intervalo e J é um conjunto qualquer, a conclusão é que J tem que ser um intervalo. Porque como a f é contínua, ela leva intervalo em intervalo. Então a imagem é um intervalo. A imagem. Contradomínio é J. Mas se ela é invertível, o contradomínio é a imagem. Então J tem que ser um intervalo. Ou seja, eu só posso... o enunciado tem que ser esse. Tá? Uma função contínua e invertível, indo do intervalo no conjunto J, só é possível se o J também for um intervalo. É isso que eu estou dizendo. E o que essa proposição diz é algo mais. Ela diz que se ela é contínua e invertível, a inversa é contínua. Esse é bem razoável. A demonstração é bem técnica,
Mas isso é bem razoável, é bem intuitível, porque o que significa uma função ser contínua? É que o seu gráfico é um todo, é um arame, não tem quebra. Não tem quebra, o gráfico não tem quebra, é um todo, é um pedaço inteiro, é um só, tá certo?